Olá! Hoje a gente vai explorar um artigo científico que faz uma pergunta, no mínimo, curiosa. Uma daquelas que a gente nunca parou para pensar. Pois é, a pergunta é essa mesma. Parece até piada, né? Mas acredite, uma equipe de pesquisadores levou isso muito a sério e foi atrás da resposta definitiva. Será que pianistas de fato tocam com os dentes? Tá, mas por que alguém ia pesquisar isso? Para a gente entender a origem dessa pergunta, a gente precisa olhar para uma coisa que nem sempre é visível: a enorme exigência física que a vida de um músico profissional impõe. Existe uma tensão ali, escondida. A gente assiste a um concerto e vê a arte, a beleza. Mas por trás daquilo tem uma dedicação que é literalmente de atleta. E como em qualquer esporte de alta performance, essa dedicação toda cobra um preço do corpo. E quando a gente fala em dedicação, a gente está falando de números assim, ó, 7 horas. Tem pianista que pratica 7 horas por dia, todos os dias. Imagina o risco de lesão por esforço repetitivo que isso representa. Quando se fala de lesão em pianista, a gente pensa logo nas mãos, nos braços, né? Dores, tendinite, distonia focal, tudo isso é bem conhecido. Mas os pesquisadores perceberam que tinha uma parte do corpo sendo ignorada. E o rosto? E a mandíbula? Era um ponto cego. E é aí que entra um conceito-chave, a tal da atividade parafuncional. O nome é complicado, mas a ideia é simples. É quando a gente usa uma parte do corpo para algo que não é a função principal dela, tipo apertar os dentes quando está super concentrado. A grande questão dos cientistas era essa: será que a concentração absurda de tocar piano leva os músicos a fazerem isso sem nem notar? Ok, a teoria é interessante. Mas como é que se mede isso na prática? Como transformar essa desconfiança em dados científicos? Bom, vamos ver como a pesquisa foi feita. A principal ferramenta usada foi a eletromiografia, ou EMG. Pensa nela como um eletrocardiograma, só que para os músculos. Eles colaram os sensores no rosto e no pescoço dos pianistas para captar os minúsculos sinais elétricos que os músculos geram quando se contraem. Assim, dava para saber exatamente o quanto aqueles músculos estavam trabalhando. O processo foi bem metódico. Primeiro, eles precisavam de uma linha de base, um ponto de partida. Então, mediram a atividade dos músculos com a pessoa em repouso. Depois, pediram para ela apertar a mandíbula com força máxima e abrir a boca ao máximo. Com esses dados em mãos, eles tinham uma referência para comparar com as tarefas principais: tocar piano e comer. E aqui a coisa começa a ficar realmente interessante, porque os resultados que eles encontraram não foram nada sutis. Foram, na verdade, bem chocantes. A comparação principal foi entre duas atividades: comer e tocar uma peça clássica bem difícil. O foco era no músculo masseter, que é basicamente o principal músculo que a gente usa para mastigar. Vamos aos números. Enquanto uma pessoa comia um pedaço de bolo, o músculo masseter dela registrou uma atividade média de 18 microvolts. Guarda esse número. Essa é a força que se faz para comer. Agora, olha só isso. A mesma medição, no mesmo músculo, enquanto um pianista tocava o famoso concerto número 2 de Rachmaninoff. O resultado? Quase 50 microvolts. É um retrato perfeito do esforço gigantesco que acontece sem a gente ver. Colocando lado a lado, fica ainda mais claro. De um lado, comer um bolo, 18 microvolts. Do outro, tocar Rachmaninoff, quase 50. É mais que o dobro da força. Para tocar piano, o pianista estava fazendo mais força com a mandíbula do que para mastigar. É impressionante. Mas será que isso vale para todo tipo de música? A pesquisa foi um passo além e quis investigar se o estilo musical mudava alguma coisa. Será que um pianista de jazz tem os mesmos hábitos que um pianista clássico? E a resposta é: não, não tem. A diferença é bem clara. Os pianistas clássicos, que geralmente seguem a partitura e mantêm uma postura mais ereta, forçavam mais o masseter, aquele músculo da mastigação. Já os pianistas de jazz, que improvisam mais e costumam inclinar a cabeça para frente, usavam mais o músculo temporal anterior. São padrões de tensão completamente diferentes. Ok, então ficou provado que pianistas apertam sim a mandíbula. E daí? Por que isso é importante? Quais são as consequências disso no mundo real? A conclusão dos próprios pesquisadores não deixa dúvida. Eles dizem, com todas as letras, que o ponto essencial é que, sim, alguns pianistas de fato tocam com os dentes, porque a atividade dos músculos da mastigação deles é altíssima. E isso vai muito além de uma curiosidade científica. Estamos falando de um problema de saúde sério.
Esse hábito pode levar a dores crônicas no pescoço e no rosto, pode atrapalhar até para comer no dia a dia e, em casos mais graves, pode evoluir para uma disfunção temporomandibular, a famosa DTM, afetando a qualidade de vida e a carreira do músico. No fim das contas, a grande contribuição de um estudo como esse é a conscientização. Saber que esse problema existe é o primeiro passo. Com essa informação, pianistas, professores de música e profissionais da saúde podem ficar atentos e trabalhar juntos para corrigir esses hábitos antes que eles se tornem um problema maior. O objetivo é proteger a saúde desses artistas ao longo prazo. E essa história toda deixa uma pergunta no ar, não é? Se pianistas têm esse custo físico tão escondido, que outros segredos o nosso corpo guarda quando a gente o leva ao limite em outras profissões de alta performance? Fica aí a reflexão.